Fala galera cervejeira, beleza? Hoje nós vamos dar sequência aí ao nosso estilo das International Lager, né? O nosso segundo estilo do BJCP, com a produção do estilo 2B, a International Dark Lager. É a versão escura aí das cervejas de mercado, né? Não são cervejas tão escuras quanto a gente imagina aí de uma Stout ou de uma Porter. É uma cerveja um pouco mais escura. Eu vou até mostrar aqui para vocês daqui a pouco o perfil dela no Beersmith para ver que a coloração dela chega a ficar um pouco mais marrom, não chega a ser tão preta, tão escura, né? E um detalhe importante que é esperado aí um pouco mais de dulçor nessa cerveja. Ela tem um perfil que envolve aí a presença aí de maltes caramelos, né? E acaba gerando um pouco mais de dulçor, até porque o nível de IBU dela não é tão alto. Então ela não equilibra como as Porters e a Stout fazem. Esse estilo também permite o uso do milho e às vezes o acetaldeído acaba ficando presente aí com um gostinho de maçã verde, o que em pequena quantidade não é considerado um erro para o estilo. Como eu disse, é considerada uma tentativa também de massificação, buscando-se um público que gosta de um pouco mais, de uma cerveja um pouquinho mais doce. Não quer dizer que ela seja doce, tá, gente? Não é a presença de tanto dulçor assim. É um doce residual e busca um público diferenciado, mas também um público de massa nesse sentido, fazendo dela uma cerveja mais barata, né, também de mercado, mas que caia no gosto aí diferenciado a partir de um pouco mais de maltes, principalmente os maltes tostados. Com isso, além do dulçor, espera-se também, pode vir alguns aromas aí de café, de cacau, né, e de melado, né? Então isso também é comum nesse estilo de cerveja. Uma característica interessante é que, embora o IBU não chegue nos níveis da International Pale Ale Lager, é um pouco inferior, o teor alcoólico chega também nos 6%. Com a G esperada entre 1044 a 1056, ela também seca bastante aí, esperando-se a FG pode chegar a 1008 a 1012 aí, a mesma variação das International Pale Ale Lager. O SRM, né, a cor varia de 14 a 22 e o IBU, como eu disse, varia de 18 a 20, diferente da International Pale Ale Lager que chega até 25. Então isso também é o que eu falei que pode causar aí um desequilíbrio em relação ao dulçor e ao amargor. E aí ressalta-se mais esse dulçor dela em função disso também. Tem um pouco menos de lúpulo do que se espera numa própria International Pale Ale Lager, que é a clara, né? E por fim o ABV espera-se entre 4,2% e 6% estaria dentro aí do perfil dessa cerveja. Uma cerveja então um pouco mais interessante, eu vou fazer até 10 litros dela aqui, eu fiz isso por opção, né? Eu gosto de cervejas maltadas e por nunca ter feito uma cerveja desse estilo, da International Pale Ale Lager, por exemplo, eu já tinha feito uma, né? Que ficou muito gostosa, ficou interessante, aliás eu já fiz umas 3 vezes, mas essa Dark Lager é a primeira vez que eu vou fazer, e então eu tenho uma expectativa que ela saia mais interessante. Com isso, a gente tem uma maior complexidade de maltes, né? Eu estou utilizando nessa receita aqui 1,5 kg de malte Pale Ale, 1 kg de malte Munich, 150 gramas de malte Carafa 1, que é para fazer um ajuste de cor aí e também pegar um pouco do caramelo, mas eu vou adicionar mais 100 gramas do Cararoma, que é para dar mais aroma mesmo do caramelo e tal, a gente extrair um pouco mais aí desse perfil da cerveja. Sobre os lúpulos, vou adicionar então 5 gramas do lúpulo Target a 60 minutos do final da fervura e depois mais 5 gramas do lúpulo Target, faltando 10 minutos para o final da fervura. A levedura, a mesma que a gente utilizou na International Pale Ale Lager, a W3470. E aqui, gente, a intenção de utilizar tanto a mesma levedura quanto o mesmo tipo de lúpulo, embora que eu esteja fazendo adição em momentos diferentes, porque eu quero também trazer alguma questão aí do herbal, né, do lúpulo aí para o aroma, que é um outro detalhe aí que eu não cheguei a comentar, que faz parte do perfil dessa cerveja. Mas comparando esses mesmos ingredientes, né, a gente tem como fazer uma comparação diferente de uma cerveja com outra,
dentro de um mesmo estilo, que é International Lager. Por fim, a sacarificação eu vou fazer aqui com 21 litros de água, vou fazer no método BIAB, né? E não vou fazer lavagem de grãos aqui, porque como eu estou usando uma panela maior, aqui no final eu posso levantar tudo e a minha água já está completa para iniciar a fervura, adianta meu processo. O próprio Beersmith recomenda fazer dessa forma, né? O perfil que ele traça já é a utilização com a água toda. Estou usando inclusive a recomendação do Beersmith aqui, foi um pouco menos aqui de água, deve ter sido uns 300 ml a menos, mas eu conheço o meu equipamento aqui, eu sei que vai dar um rendimento aí por volta de 10, 11 litros no final, e isso vai atender perfeitamente o que a gente espera aqui para o perfil da cerveja. Bom, e a nossa água aqui vai ser com a temperatura de sacarificação a 66, 67 aí, um pouco mais do que eu usei na Pale Ale Lager, né? A ideia é ela ser um corpo médio aí para alto, né? Então a gente vai dar um pouco mais de corpo nela, que eu acho que fica mais interessante nesse estilo de cerveja. Água então a 68 graus, eu posso fazer então a adição do nosso malte. Vamos lá. Interessante que o cheiro, né, gente? Cerveja com malte torrado, o cheiro já vem na hora, né? Aqui por causa do Carafa 1, eu já senti aqui um cheiro de café, né? Interessante demais como que isso é impactante na hora que a gente está fazendo a cerveja aqui no aroma. Em relação à sacarificação aqui da Dark Lager, né, International Dark Lager, ela é feita por 90 minutos. Então é um perfil diferente, a gente tem que esperar mais tempo mesmo, né? Tem que ter um pouco mais de paciência para fazer esse tipo de cerveja. Início da fervura, eu adiciono então 5 gramas do lúpulo Target. Minutos no final da fervura, eu adiciono então o resto do lúpulo, que é o lúpulo Target. Cerveja pronta, tá aí a nossa última cerveja do estilo International Lager, né? A nossa 2C, a International Dark Lager. E aí vocês podem conferir aí no rótulo, né? Que eu coloquei ali algumas montanhas. Por que disso, né? A International Dark Lager é uma cerveja que me lembra muito ali a Serra de Petrópolis, Teresópolis, né? Eu lembro muito de beber a Black Princess, foi uma das primeiras Dark Lagers que eu comecei a tomar, assim, descobrindo aí esse estilo, né, especificamente. Bom, e a nossa cerveja ela ficou aí com 17,3 de IBU, né, e 4,4% de álcool. Então ela não ficou tão alcoólica. E o IBU também, em relação à Amber Lager, né, foi a última cerveja que eu tinha feito, ele está mais baixo, né? E essa é uma característica dela, porque ela apresenta como característica um dulçor maior do que o da Amber, né? Então não tem tanto equilíbrio ali do lúpulo com o malte. A gente tem mais malte que puxa um pouco mais para o dulçor. Nós vamos conferir agora se realmente foi isso que aconteceu. Ó, a carbonatação de Lager, né, é uma carbonatação mais alta. Ela está aqui bem carbonatada pelo barulho aqui. Ela está bem gelada. A cor dela ficou bem característico mesmo. Não está uma cerveja totalmente escura, né? Ela fica um pouco âmbar, né? Ela está um pouco avermelhada. E é interessante que ficou bem clarificada, né? Dá para ver meu dedo aqui na parte de baixo aqui, ó. Ela está bem clarificada também. Então essa é uma característica bacana. Eu cheguei exatamente na cor que eu queria.
A espuma, eu não dei um tombo direito ali, ela não está tão persistente, né? Eu fiz também dessa cerveja com carbonatação forçada, mas ainda não experimentei para ver como que ela está. Se for o caso, eu pego meu barril ali também e experimento no final, né? Só para a gente fazer essa comparação. Bom, vamos lá ver o aroma dela, como é que tá. O aroma já remete realmente aos maltes mais torrados. Não dá para sentir o lúpulo, isso também é perfil dela. Vem bastante o caramelo. A gente percebe já um aroma mais doce mesmo. Bom, parece que pelo aroma, possivelmente a cerveja está nesse mesmo perfil. Vamos ver agora o sabor. Nossa, deliciosa. Realmente ficou um pouco mais adocicada, mas nada... Eu não gosto de cervejas mais adocicadas, né? Um pouco mais adocicada do que a Amber Lager que a gente fez na última braçagem. Então, é um perfil de se esperar. Nada enjoativo, nada exagerado, é só um leve dulçor mesmo, que é o característico do próprio estilo, né? A presença dos maltes torrados, do pão torrado, ela vem. No finalzinho eu estou sentindo uma leve astringência, mas muito leve. Não era algo que eu estava buscando, né? Mas tem uma leve astringência muito pequena. Ficou muito gostosa, ficou muito boa. A espuma, embora eu não tenha colocado, ela está persistente aqui no copo, né? Eu coloquei pouca espuma aqui, mas ela está bem persistente no copo, ela está grudando na parede do copo. Então isso também é uma característica bacana. Está muito bem carbonatada. Por incrível que pareça, fica uma cerveja refrescante, né? É a ideia mesmo de uma lager escura, diferente de outras cervejas que não tem essa característica por ser escura e tal, por mais maltada, muitas vezes mais lupulada também, mas a Dark Lager, ela tem essa característica, né? Então ela dá mais sabor. Para falar a verdade, em relação a todas as lagers claras que eu fiz, eu gostei muito mais dessa cerveja. Ela ficou muito melhor do que as outras, né? De todas as lagers claras que eu fiz, tanto da American Light Lager, da American Lager e da International Lager, Pale Lager, né? Essa é sem dúvida a melhor. Ela perde, no meu paladar, ela perde só para a Amber Lager. Porque a Amber Lager que eu fiz, ela tem uma característica que é de um pouco mais de lúpulo, e isso me agrada muito numa cerveja, né? Então, como eu gosto muito de lúpulo, eu prefiro a Amber Lager. Ela fica para mim mais equilibrada nesse sentido, ela tira um pouco do dulçor por ter mais lúpulo, e com isso ela destaca. Ela tem o sabor do caramelo, mas ela destaca mais. No caso da Black Lager, né, eu percebo aqui um pouco mais o dulçor, né? Então é característico sim, mas nada que estrague a cerveja, como quem gosta de Mouse Beer, é uma característica de uma cerveja ser mais doce, né? Mas não é o caso das lagers escuras de uma forma geral. Então ficou bem característica, dentro do estilo, muito legal. Muito gostosa mesmo. Cervejinha que vale a pena. Ela tá com uma drinkability muito legal. E essa característica aqui, né, ela mesmo sendo uma cerveja escura, ela ficou bem translúcida, né? Agora aqui com um copo mais vazio, eu acho que dá para vocês perceberem ainda mais aqui o que eu tô falando, né? Ah lá, o meu dedo faz a sombra lá, ó. Né? Ela ficou bem puxada ali para o avermelhado, mas para o marrom, né? Então ela ficou escura. É exatamente o que está descrito no perfil do BJCP. Então a gente chegou exatamente no que a gente queria. Vamos ver se coloca um pouco mais de espuma aqui agora. Forma uma espuma
cremosa, né? Eu coloquei ela aqui. As bolinhas são bem pequenininhas. Ela tá uma espuma mais escura também, né? Mas muito bacana mesmo. Cremosinha. Uma delícia. Poxa, gostei demais. Eu acho que não vou precisar abrir ali o barril, não. Eu fiz isso na Amber, né? E aí a gente tem uma cerveja com bastante espuma. Mas eu acho que não é necessário, não. Ela tá bem carbonatada, né? A retenção de espuma não tá legal, realmente. Ela aqui já baixou muito rápido. Mas tá muito gostosa, gente. Vale a pena. Olha, gente, eu acho que o principal de fazer aí os diversos estilos aí do BJCP é a experiência que a gente vai adquirindo, né? De conhecer ali tanto o perfil dos insumos, dos maltes, dos lúpulos que a gente vai utilizar, a gente estudar mais sobre isso, né? Ter um conhecimento cada vez maior e fazer, né? Acho que a gente só aprende mesmo quando a gente testa e verifica o resultado, né? Então, a hora que a gente vê o resultado, a gente vê o que está precisando aqui. No caso aqui, talvez a retenção de espuma eu vou ter que melhorar, né? Posso pensar aí num perfil de maltes aí melhor nesse sentido. Mas ela está muito geladinha também, né? Então, isso eu fiz questão porque eu queria comparar elas justamente com as outras lagers e todas elas eu tomei bastante gelado, né? Então, essa é uma característica. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essa experiência esteja sendo para vocês também, né, uma possibilidade de compreender melhor aí esse universo cervejeiro, as possibilidades que a gente tem. E vou falar uma verdade para vocês. Fazer lager é um desafio, né? A gente tem que ter uma paciência maior, demora mais a fermentação, a maturação, mas de qualquer forma, eu não gostava tanto das lagers quanto eu gosto das ales. Eu tenho uma preferência pelas ales. E como eu estou fazendo uma série de braçagens e vou continuar aí por um bom tempo, porque dando sequência ao BJCP, eu vou focar mais nesse primeiro momento nas lagers, né, que são os primeiros estilos que estão listados no BJCP, eu imagino, eu estou percebendo, né, uma mudança até no meu paladar de gostar mais de alguns estilos lagers. Então agora que chegou no International Lager, eu já tinha gostado muito da American Wheat, né? A Cream Ale eu já fazia, mas a American Wheat e principalmente a Amber Lager e agora a Dark Lager caiu muito bem no meu paladar, porque elas têm, essas duas últimas, elas têm uma drinkability muito legal, é fácil de beber, gostosa e vale muito a pena. Eu agradeço pela atenção de vocês, um grande abraço e até mais!